Gênesis. Bereshit. Capítulo 39. Yusfi foi levado para baixo, ao Egito, e um egípcio chamado Potifar, que era oficial da corte de Faraó e chefe da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas Yao estava com Yusfi, de modo que ele se tornou um homem bem-sucedido e ficou responsável pela casa de seu amo, o egípcio. E seu amo viu que Yao estava com ele e que Yao tornava bem-sucedido tudo o que ele fazia. Yusfi achava favor aos seus olhos e se tornou seu servo particular. Assim, Potifar o encarregou da sua casa, e pôs sob a responsabilidade dele tudo o que era seu. A partir do momento em que o egípcio o encarregou da sua casa e de tudo o que era seu, Yao abençoou a casa do egípcio por causa de Yusfi, e a bênção de Yao estava sobre tudo o que ele tinha na casa e no campo. Por fim, Potifar deixou tudo o que era seu aos cuidados de Yusfi, e não se preocupava com coisa alguma, a não ser com o que comia. Além disso, Yusfi se tornou bonito e de belo porte. Algum tempo depois, a esposa de seu amo começou a reparar em Yusfi e a dizer: "Deite-se comigo." Mas ele se recusava e dizia à esposa de seu amo: "Meu amo não sabe nem o que há comigo na casa, e tudo que ele tem entregou aos meus cuidados. Não há ninguém maior do que eu nesta casa, e ele não me negou absolutamente nada, a não ser a ama, porque é a esposa dele. Portanto, como eu poderia cometer essa grande maldade e realmente pecar contra o Criador?" Assim, dia após dia ela falava com Yusfi, mas ele nunca concordou em se deitar com ela nem em estar com ela. Mas, certo dia, quando ele entrou na casa para fazer o seu trabalho, nenhum dos servos da casa estava ali. Então ela o agarrou pela roupa e disse: "Deite-se comigo." Mas ele deixou a roupa nas mãos dela e fugiu para fora. Quando ela viu que ele havia deixado a roupa nas mãos dela e fugido para fora, começou a gritar, chamando os homens de sua casa. Dizia-lhes: "Vejam, esse hebreu, que meu marido nos trouxe, quer fazer de nós objeto de riso. Ele veio me procurar para se deitar comigo, mas eu comecei a gritar ao máximo da minha voz. E assim que ele me ouviu gritar, deixou a sua roupa ao meu lado e fugiu para fora." Depois disso, ela deixou a roupa dele ao seu lado até que o amo dele chegou em casa. Então ela lhe disse a mesma coisa. "Foi isso que o seu servo me fez. O servo hebreu que você nos trouxe veio me procurar para fazer de mim objeto de riso. Mas, assim que comecei a gritar, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora." Quando seu amo ouviu as palavras de sua esposa, acendeu-se a sua ira. Então o amo de Yusfi o pegou e entregou à prisão, o lugar onde ficavam detidos os prisioneiros do rei, e ele continuou ali na prisão. Mas Yao continuava com Yusfi e lhe demonstrava amor leal, e lhe concedia favor aos olhos do carcereiro-chefe. Assim, o carcereiro-chefe encarregou Yusfi de todos os prisioneiros que havia na prisão, e era ele que administrava tudo o que se fazia ali. O carcereiro-chefe não se preocupava com absolutamente nada do que estava aos cuidados de Yusfi, pois Yao estava com Yusfi, e Yao tornava bem-sucedido tudo o que ele fazia. Gênesis. Bereshit. Capítulo 40. Depois disso, o chefe dos copeiros do rei do Egito e o chefe dos padeiros pecaram contra o seu amo, o rei do Egito. Então Faraó ficou indignado com seus dois funcionários, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e ele mandou prendê-los na cadeia da casa do chefe da guarda, no lugar onde Yusfi estava preso. E o chefe da guarda determinou que Yusfi ficasse com eles e cuidasse deles, e eles ficaram algum tempo na cadeia. Certa noite, tanto o copeiro como o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Na manhã seguinte, quando Yusfi foi vê-los, percebeu que eles estavam abatidos. Então perguntou aos funcionários do faraó, que estavam presos com ele na casa do seu amo: "Por que vocês estão com o rosto triste hoje?" Eles responderam: "Ambos tivemos sonhos, mas não há aqui quem os interprete." Yusfi lhes disse: "Não pertencem ao Criador as interpretações? Relatem os sonhos a mim, por favor." O chefe dos copeiros relatou seu sonho a Yusfi. Ele disse: "No meu sonho, havia uma videira diante de mim. Na videira havia 3 raminhos, e ao brotar, ela florescia, e os seus cachos deram uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e eu peguei as uvas e as espremi no copo do Faraó. Depois disso dei o copo a Faraó." Yusfi lhe disse então: "Esta é a interpretação do sonho. Os 3 raminhos são 3 dias. Daqui a 3 dias, Faraó levará você para fora e o restituirá ao seu cargo, e você dará o copo a Faraó, como fazia antes, quando era seu copeiro. Mas,
quando as coisas estiverem bem com você, lembre-se de mim. Por favor, demonstre-me amor leal e fale sobre mim ao faraó, para me tirar deste lugar. Na verdade, fui raptado da terra dos hebreus, e não fiz nada aqui para que me pusessem na prisão. Então, quando o chefe dos padeiros viu que a interpretação era favorável, disse a Yusfi: Eu também estava no meu sonho, e havia 3 cestos de pão branco sobre a minha cabeça. E no cesto que estava por cima havia todo tipo de alimentos assados que os padeiros fazem para o faraó, e havia aves que comiam desse cesto, que estava sobre a minha cabeça. Então Yusfi respondeu: Esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias, Faraó cortará a sua cabeça e pendurará você no madeiro, e as aves comerão a sua carne. O 3º dia era o aniversário do faraó, e ele deu um banquete a todos os seus servos. Ele trouxe para fora o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, diante dos seus servos. E ele restituiu o chefe dos copeiros ao seu posto de copeiro, e ele continuou a servir o copo ao faraó. Mas o faraó pendurou o chefe dos padeiros no madeiro, assim como Yusfi havia interpretado. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de Yusfi, esqueceu-se dele.